Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, às vezes a vida nos dá a oportunidade de crescer em meio a uma batalha. Às vezes acontece algo ruim na vida de uma pessoa e ela começa a entender que é um novo tempo de segurar nas mãos de Deus, ser forte e corajoso, porque Deus é conosco. Nunca enfrentamos batalhas sozinhos. Meu irmão, minha irmã, é muito sério. Tem pessoas que querem enfrentar as coisas sozinhos, pelas suas estratégias, pelos seus pensamentos, pela força do braço. Mas assim ninguém ganha, ninguém tem vitória. Uma vitória ela é completa quando buscamos estratégias de Deus, quando pedimos a Deus a sua santa presença. Deus conosco, somos a maioria esmagadora. Quem pode mais do que Deus? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só o que diz a palavra de Deus hoje para você que está com medo, às vezes desanimado, com algum problema, uma preocupação, algum levante, às vezes na vida de uma pessoa. Às vezes não é na sua vida, mas é de um parente, de uma pessoa querida, de um filho, de um esposo. Às vezes é uma enfermidade na família. Então, a área financeira também mexe muito. Mas olha o que Deus fala, olha a palavra de hoje. Josué capítulo 1, versículo 5 em diante. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado em obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esta oração, você precisa ser forte e corajoso em muitos momentos da sua vida, porque você é o exemplo. Você tem que ser exemplo para os outros. Você tem que ser forte. Você tem que ser corajoso, porque Deus está com você. Deus fala aqui, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Como que uma pessoa ela vai conduzir a sua vida, a sua família, se ela ficar com medo, se ela ficar amedrontada, se ela não quiser enfrentar os problemas de frente, se ela ficar com palavras negativas, que faz com que os outros desanimem também em uma situação. Eu vou dar um exemplo. Imagine um pai dentro de um lar, ele falar, e agora? Ele perdeu o emprego, e como que ele vai fazer para alimentar a família? O que é que acontece com essa família? Começa todo mundo a ficar com medo. Fala, e agora? Agora, se esse homem chega em casa e fala
que perdeu um emprego, mas que Deus está preparando uma porta melhor para a vida dele e que ninguém se preocupe, porque o Deus dele é poderoso e está ouvindo as suas orações e em breve ele está trabalhando em um lugar melhor. Você vai ver o sorriso de alguém, o abraço que esse homem vai receber. Pois é assim, as circunstâncias da vida faz com que a gente tenha duas opções: uma, baixar a cabeça, chorar, reclamar, murmurar, se esconder dos problemas. Tem pessoas que correm e se escondem. Fala, eu não quero saber, eu não sei como eu resolver, então eu não quero saber, eu não estou aguentando isso. Outra pessoa já fala, vamos enfrentar, vamos orar, vamos pedir orientação a Deus. Ele é conosco. Deus nunca abandona seus filhos numa estrada. Deus nunca larga ninguém na metade do caminho. Ele, quando você clama, como diz no Salmo 91, e porque Ele me ama, eu resgatarei. Ele resgata qualquer um dos problemas. Ele resgata da beira da morte, na beira da estrada. Tem pessoas que estão à beira de fazer loucura com as suas vidas e Deus resgata aquela vida porque Ele ama, porque Ele sabe que aquela vida ama a Deus e Deus não abandona os seus. Porque Ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Porque a gente sabe do poder de Deus, porque o nosso Deus é poderoso e Ele tem tudo para fazer com que aquele mal se transforme em bênção na sua vida. Aquele problema que às vezes a pessoa tem um problema e quando passa o tempo que aquele problema foi resolvido, ela fala, nossa, eu nem imaginei que ia ser resolvido daquela forma. Olha, hoje eu estou livre daquela situação. Então, meu irmão, minha irmã, você nunca está só. Aí Deus fala, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Ao invés da gente reclamar, a gente vai clamar ao Deus que pode, ao Deus que pode mudar, transformar toda situação. Não é pela força do nosso braço, de forma alguma, mas sim pela força do Deus que tudo pode, tudo vê. Ele vê o sofrimento dos seus filhos, Ele vê o choro. Às vezes uma pessoa corre para o chuveiro para ninguém ver que ela estava chorando, que ela estava sentindo uma dor muito forte. Quantas vezes isso não aconteceu na vida de um ser humano? Dela correr para o chuveiro e chorar para a sua família não ver, para os amigos não ver, para os parentes não ver, que ela estava sentindo uma dor, a dor da tristeza, a dor da enfermidade, a dor da falta financeira. Às vezes um homem, ele quer prover o melhor para a sua família, ele está passando por uma dor muito grande porque ele não pode suprir. Aí ele corre, vai, se esconde, vai para o chuveiro, vai tomar seu banho e chora. E ele desabafa, e ele conversa com Deus. E Deus escuta aquele clamor e Deus vem com socorro. Aí Deus fala, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Aí Deus vem e honra. Aquele que busca a Deus, ele não fica sem resposta. E quando Deus dá uma família para uma pessoa, quando Ele dá uma bênção para uma pessoa, ou a pessoa está com um problema muito sério, Ele sabe que você é capaz. Na força de Deus, você é capaz de resolver. Não pela nossa força. Porque tem coisas que acontecem e depois, quando a gente clama, dependendo da situação, vai clamando, pede ajuda em oração. O povo unido, quando as pessoas se unem dentro da sua casa para orar, é uma família que chama a atenção de Deus. Quando a família dá as mãos e começa a pedir a Deus a bênção naquela casa, a bênção da paz, a bênção do alimento, a bênção da saúde, a oração de concordância, ela pode muito em seus efeitos. A gente não se reúne para pedir o mal do outro, daqueles que nos odeiam. A gente pede a nossa bênção e a nossa proteção. E aqueles que nos odeiam
fica nas mãos de Deus, entregamos para Deus, porque eles também são filhos de Deus. E Deus é que sabe o que é melhor para eles. Deus não fala, orai pelos seus inimigos, por aqueles que te perseguem? Então apresenta para Deus, não pedindo mal, mas pede para que eles prosperem e fique longe de você. E você vai ver a paz que você recebe da parte de Deus. Esse é o melhor presente, é a paz. A paz, ela traz uma nova visão, ela clareia. Quando uma pessoa está muito nervosa, muito agitada, muito preocupada, com muita ansiedade, ela não dorme, ela não se alimenta, ela não cuida bem de si e o corpo começa a responder, começa a adoecer. Aí quando a pessoa reage de outra forma, poxa, eu tenho uma responsabilidade muito grande para mim. É minha família, é minha vida, é o meu trabalho. E como que eu vou resolver, às vezes, um problema tão grande? Nós não vamos. Quem vai resolver para a gente é Deus. A gente faz a nossa parte. Busca a Deus, meditar na lei de Deus, agradar a Deus, prestar atenção nos mandamentos de Deus, porque vida longa eu lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Deus concede vida longa, aí vai dar tempo você trabalhar, vai dar tempo você prosperar, vai dar tempo você ter uma vida boa com a sua família. Você não vai ver o que está acontecendo no mundo, você vai ver o que está acontecendo com você, com a sua família, com o seu lar, para que você possa ajudar outras pessoas. Se você não estiver bem, como que você vai ajudar o povo de Deus? Aqui Deus está falando, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Você tem bênçãos e grandes para receber. Tem bênçãos de Deus para receber. Aí como que você vai cuidar dessas bênçãos se você não prestar atenção nas leis de Deus, fazer o que agrada a Deus, para que Deus proteja a sua vida, as bênçãos e que elas transbordem para a vida de outros? É assim que Deus faz em nossas vidas. Deus nos criou para ajudarmos uns aos outros. Ame o seu próximo como a si mesmo. Até o inimigo, na hora que necessita, a gente não pode negar ajuda. Olha o que diz para quem quer lutar com a própria força. Olha o que diz em Salmo 33, versículo 16 ao 22. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então, a nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Há poder maior que esse? Não existe, meu irmão, minha irmã. Então, põe tua esperança no Senhor. Seja forte, minha irmã, seja corajosa. Seja forte, meu irmão, seja corajoso e lute com a força de Deus. Lute em oração, coloque a palavra de Deus em prática. Veja os mandamentos do Senhor, o que é que Deus nos manda fazer todos os dias. Nos segurarmos, porque às vezes aparecem problemas que dá vontade da gente. Tem pessoas que falam assim, dá vontade de chutar o balde. Não chute o balde. Se ajoelhe você, se puder, clame a Deus e você terá a resposta. Porque grande é a vitória daqueles que esperam no Senhor. É o que diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Por temor ao Senhor não fazemos coisas erradas. Às vezes dá vontade, somos humanos, somos falhos.
Aquele que nunca pecou, nunca errou, que atire a primeira pedra. Assim Jesus falou. Então aqui não vamos falar de pecado dos outros, nem dos nossos. Vamos pedir perdão a Deus, nos arrepender, ter uma vida diferente. E quem ficar acusando você do seu passado, entrega nas mãos de Deus, porque você é uma nova pessoa, você tem novos caminhos para cuidar, para trilhar, você está nos caminhos certos, nos caminhos de Deus, os caminhos de Deus e os sonhos de Deus para os filhos de Deus de prosperidade, planos de fazer-nos prosperar e não nos causar dano. O que os outros que não gostam de você pensam a seu respeito não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o seu pensamento focado em Jesus. Olha para o alvo é Jesus. O fiel conselheiro está conosco, é o Espírito Santo de Deus nos mostrando onde tem cilada, abrindo a nossa visão espiritual e nos colocando nos trilhos para fazer a vontade de Deus, porque na palavra de Deus fala, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Vamos orar? Ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio na Tua provisão na vida dos meus irmãos e irmãs, na minha vida e das nossas famílias. Eu creio, Senhor, que o Senhor está presente em toda e qualquer situação. Somos fortes e corajosos, crendo em Ti, que o Teu amor e o Teu poder é conosco por onde andarmos. Não estaremos sozinhos, não seremos tragados pelos problemas, nem pelo mal do desânimo. Dai bom ânimo para o Teu povo, Senhor. Ergue a cabeça do Teu povo, coloca todo o Teu povo de cabeça erguida, só para Te louvar e para agradecer pelas bênçãos recebidas. Dai-nos, Senhor, os planos e os projetos, o Teu propósito em nossas mãos e nos faz prosperar. Abençoa tudo que os Teus filhos fizerem, que saiam com bom êxito, todos os Teus planos. Mostra-nos com claridade, clareia a nossa mente, Senhor. Tira toda escuridão, tira toda cegueira que o inimigo colocou, de que os seus filhos não podem. Tudo posso naquele que me fortalece, e os nossos planos serão bem-sucedidos, porque o Senhor está nos guardando com os seus anjos e guardando as nossas famílias, para que não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita, mas sim para cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus aqui na terra, para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Ore comigo, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, perversidade humana e espiritual. Livra-nos do homem sanguinário. Socorre, Senhor, as crianças, protege as crianças e os animais e todas as pessoas que estão, Senhor, neste dia precisando de um socorro. Socorre o Teu povo, Pai. Luta as nossas batalhas para a Tua glória, hoje e sempre. Amém.